Bem, na página 90 nós começávamos com essa tirinha. Odd, quer saber o que eu vou dar para o Garfield no Natal? Sussurra, sussurra, sussurra. E aí essa frase é que a gente ia analisar. Odd, quer saber o que eu vou dar para o Garfield no Natal? Bom, a primeira pergunta é qual é o referente do termo que? Então a gente sempre circula o termo que e o referente é o que vem antes, ó, é o ozinho. Aquele o ali é um pronome demonstrativo. E aí a próxima pergunta da questão era: podemos dizer que ele é um pronome relativo? Responda com base na análise dos termos o e que. Então, sim, podemos dizer que esse que é um pronome relativo, porque ele substitui o ali na frase, tá? Então, ele substitui o na frase, por isso esse que é um pronome relativo. Já na página 91, o primeiro exercício aqui era para você indicar a função sintática. Então, eu fiz aqui, reparem que eu fiz a lápis aqui, o passo a passo, e recomendo que vocês façam também. O que é isso que eu fiz? Bom, sempre para a gente poder fazer esse tipo de questão, a primeira coisa que tem é a gente achar o pronome relativo. No caso aqui, ó, todos eles estão destacados aqui, estão em negrito. Então, a primeira dificuldade a gente já sanou. A segunda coisa é a gente indicar o termo antecedente. Ó, reparem aqui, ó, coisas, histórias, pedido, o ozinho, cidade, garota e mulher. Então, a primeira coisa, achar o pronome. Segunda coisa, achar o termo antecedente. Terceira coisa, é reescrever essa oração que está subordinada aqui, ó, a subordinada adjetiva, recolocando esse termo antecedente. Então, ó, todas as coisas que vêm de maneira repentina agradam o coração solitário. Todas as coisas vêm de maneira repentina. E aí a gente vê o que esse todas as coisas exerce nessa frase. Todas as coisas vêm de maneira repentina. Todas as coisas sujeito, portanto, o que é sujeito? Vamos fazer mais um? Olha aqui, esse história está substituindo o quê? Né? O que está substituindo histórias, melhor dizendo. Então, vamos encaixar o histórias aqui, ó. Fizemos, sujeito está oculto nós, fizemos referência, reparem aqui, ó, a mais a, as histórias. Então, aqui eu tenho verbo transitivo direto, objeto direto, isso aqui não é nome, complemento nominal. Então, se esse as histórias é complemento nominal, esse que também vai ser, porque ele está substituindo isso aqui. Mais um. A senhora me fez um pedido, a que não poderia responder. O que aqui e o antecedente dele, pedido. Então, vamos substituir esse pedido aqui no que? Não poderia responder ao pedido. Tia, como que eu vou saber? Você vai organizar a frase. Toda frase na ordem direta tem um sujeito e um predicado. O sujeito está oculto, ó. Eu não poderia responder a quê? Ao pedido. Ao pedido não está completando a locução verbal? Poderia responder? Então, ele é o objeto indireto. Repare que a preposição, ó, sempre é usada, tá? Objeto indireto na letra C. Vamos lá, ó. Eu sou o que tu eras. Então, vamos lá. O que está substituindo o. Então, na outra frase, ó, tu, sujeito, eras o, ou seja, o eu. Esse eras aqui não é um verbo de ligação? Depois de um verbo de ligação, vem sempre um predicativo do sujeito. Na letra E, esta é a cidade em que vivi minha vida toda. O que tá aqui, ele está substituindo sempre o termo anterior, gente, cidade. Então, vivi minha vida toda, o em mais a na cidade, tá? Ó, é o em mais a na cidade. Então, na cidade é um adjunto adverbial de lugar. O que é que está substituindo garota? Então, vamos encaixar o garota aqui no lugar do quê? Beijei. Por que a gente não vai botar garota aqui? Porque aqui é o lugar do sujeito, ó. Sujeito oculto eu. Eu beijei quem? A garota. Objeto direto. E a letra G, a mulher de que mais tenho medo é a mãe de Tereza. O que está substituindo a mulher? Então, vamos encaixá-la nessa frase? Mas tenho medo, pra cá já é outra oração, ó, já é outro verbo. A gente está se detendo nesse verbo aqui. Mas tenho medo, o de mais o a da mulher.
Sempre depois da palavra medo, complemento nominal, tá? Então, para achar as funções sintáticas, pelo menos no início, eu recomendo vocês fazerem isso aqui. Se você conseguir fazer de cabeça, ótimo, mas não, se não conseguir, eu recomendo. Primeira coisa, acha o pronome relativo, circula, destaca, vê o termo antecedente e tenta encaixar ele na oraçãozinha subordinada, tá? Vamos para o número 2. Reescreva as frases transformando em períodos compostos e usando o pronome relativo que. Então, moro em um bairro, ele é muito limpo. Moro em um bairro que é muito limpo. Aquilo que eu escrevi a lápis ali é para o número 3, tá? Então, não vamos nos deter agora, não. Assistimos a partida de futebol foi muito disputada. Assistimos a partida de futebol que foi muito disputada, tá vendo? A gente está substituindo ali, ó, partida de futebol, o bairro. A gente está fazendo o inverso que eu fiz aqui em cima. Depois, bebi o achocolatado, eu preparei o achocolatado. Bebi o achocolatado que preparei. E letra D, eu tenho uma prima, minha prima venceu o campeonato de vôlei. Eu tenho uma prima, para não repetir, uma prima de novo, que venceu um campeonato de vôlei. Aí o número 3 era para a gente indicar a função sintática dos pronomes. Então, reparem ali que eu fiz uma barrinha, ó, para dividir as orações. Eu dividi as orações. Dividindo as orações, você sabe qual que é a subordinada, qual é a que você vai ter que encaixar o termo antecedente. O termo antecedente aqui, ó, o bairro. Então, o bairro é muito limpo. O bairro é sujeito. Então, letra A, sujeito. Na letra B, o que está substituindo partida de futebol? A partida de futebol foi muito disputada. Também sujeito. A letra C, preparei. O que está substituindo o achocolatado? Preparei o quê? O achocolatado. Objeto direto. E a letra D, eu tenho uma prima que venceu um campeonato de vôlei. O que está substituindo uma prima? Uma prima venceu o campeonato de vôlei. Sujeito. Para fazer a questão número 4, vocês tinham que ler esse poeminha aqui. E depois, a letra A era para você indicar, circular os queis que você encontrasse nos 3 primeiros versos, dizer o antecedente e a função sintática. Então, vamos lá. O passarinho que a poluição espantou, sou eu que vou para os seus braços. Os pronomes relativos aqui eram que e que. Esses 2 queis. Os antecedentes, eu já coloquei a setinha, ó. O passarinho e eu. Então, vamos lá. A frase que nós vamos trabalhar, subordinada, é que a poluição espantou. Antes desse verbo, ó. Só até aqui. Então, vamos encaixar aqui, ó. A poluição espantou. Ele está substituindo o passarinho. O passarinho. A poluição, sujeito. Espantou, verbo transitivo direto. O passarinho, tá pedindo para você classificar. Então, aqui, ó, objeto direto, tá? Na segunda, sou eu que voa. O que tá substituindo? Eu. Então, vamos lá. A oraçãozinha é que voa. Eu voa. Por mais que pareça estranho, aqui, ó, esse eu aqui é o sujeito de voa. Então, vamos lá, retomando. Ela pede para você, a questão pede para você circular os pronomes relativos, ver os antecedentes e indicar a função sintática do que. A função sintática desse antecedente vai ser sempre a função sintática do que. Do primeiro que, objeto direto, do segundo que, sujeito. É assim que a gente vê. Identifica o pronome relativo, vê o termo antecedente, encaixa esse antecedente dentro dessa outra oraçãozinha. E aí, essa função sintática desses antecedentes é a função sintática do pronome relativo. É esse o passo a passo. E para terminar, a última questão pergunta se o trecho, no final, ele tinha uma afirmação pessimista, se isso era verídico, se isso era verdade, e era para justificar. Então, não é verídico, porque no final o poema termina com nem tudo está perdido. O bicho que a civilização matou, sou eu que corre célebre para seu corpo. Nem tudo está perdido. Então, a resposta aqui era não,
O eu poético, ao final, evidencia que ainda há salvação para o mundo. Pode-se constatar tal postura pelo seguinte verso: nem tudo está perdido. Galerinha, como tarefa aí para vocês fazerem, eu vou passar, ler esse texto da página 92 e fazer essas 3 questõezinhas aqui. Vou deixar só 3 questões, porque eu sei que é semana de prova e tá puxado para todo mundo. Então, vamos lá para vocês fazerem página 92.